Capítulo 15 de Romanos, e foi esse livro que inspirou essa pessoa, Martinho Lutero, a começar essa revolução, essa reforma. Aleluia. E essa palavra chegou até nós por causa desse livro, um livro tão importante, tão bonito, tão complexo, tão simples, assim como toda a palavra de Deus. Não é verdade? Capítulo 15, versículo 1 diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas está escrito: os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, poder adorar o teu nome, poder ficar na tua presença, Senhor, e meditar na tua palavra. Obrigado porque tu és o Senhor das nossas vidas, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui, e estamos felizes, Senhor Deus, porque temos a tua palavra, e a tua palavra está diante de nós. Temos o teu Espírito Santo, Senhor, que nos conduz a toda a verdade, e queremos te pedir, Senhor, venha nos abençoar nessa noite com a tua palavra, venha nos revelar a tua palavra, venha, Senhor, abrir o nosso entendimento, e que essa palavra venha gerar vida em nós, para a glória do teu nome. Eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, na verdade, a palavra de Deus originalmente escrita, ela não tinha essa divisão de capítulos e versículos. Isso foi colocado depois. E é interessante que, se tem um lugar que eles erraram em pular ou mudar o capítulo, foi nesse texto do capítulo 14, o capítulo 15, pelo menos até o versículo 13 do 15, o assunto é praticamente o mesmo, porque no capítulo 15, no versículo 1, vai falar de quem? De nós, os que somos fortes, e Paulo está falando desde o capítulo 14 sobre os fracos e os fortes, sobre o entendimento de cada um deles. E quem são os fracos? Os fracos, na leitura do capítulo 14, são as pessoas que não comiam de tudo, que olhavam para determinado alimento e falavam assim: isso é impuro, se eu comer, isso vai implicar em minha salvação. E os fortes eram aqueles que tinham entendimento de que a graça de Deus abundou e que Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu o alimento para que nós possamos comer. Então eles comiam de tudo, para eles não tinha nada impuro. O ouro está consagrado e vão comer e mandar para dentro, né? O que acontecia com os fracos e com os fortes? O fraco julgava o forte porque o forte comia de tudo. Porque o fraco, no sentido do que Paulo falou no capítulo 14, é aquele religioso, e muito bem identificado para aquela época poderia ser um judeu convertido, mas que não tinha deixado as suas práticas religiosas
religiosas judaicas, como Pedro, que foi resistido por Paulo, quando em Gálatas ele estava lá comendo, quando ele estava junto com os judeus, ele agia como judeu, quando ele estava com os gentios, ele agia como gentil. E Paulo resiste. Então, o judeu convertido continuava nas suas práticas. É mais ou menos assim, irmãos. Jesus me salvou. A salvação é pela graça, pela misericórdia, pelo que Cristo fez na cruz. Mas tem um resquício do ser humano, da religiosidade, que diz assim: mas vai que não é só isso, então eu vou ter que praticar tal coisa. E vai que não é só pela graça, o perdão, o arrependimento, a misericórdia de Jesus, vai que tal dia eu não posso trabalhar. Vai que de fato aquela lei ainda é válida. Vai que eu não posso comer um bacon, porque se eu estou comendo, vai que. Sabe, esse é o entendimento fraco. É um pensamento que o condena. Por exemplo, eu não vou comer, porque se eu comer eu vou ser condenado por isso. Então essa é a fraqueza. E o forte? E o fraco vai julgar o forte por quê? Porque o forte vai lá e come. Isso com a consciência bem tranquila e sem se preocupar com o fraco. Mas o fraco julga o forte porque come, e o forte julga o fraco porque não come. Porque olha para o fraco como se fosse alguém ignorante que, coitado, ainda não conhece a graça de Deus, né? Mas deixa ele com as suas práticas. Então nenhum se preocupava com o outro. Era o que Paulo estava dizendo. Havia uma disputa, havia uma rixa, havia dois entendimentos e que não havia uma convivência muito amena. E Paulo vai falar assim: nós que somos fortes. Então ele se colocou do lado dos fortes, porque se Paulo fosse fraco, então quem ia ser o forte, né? Então Paulo falou assim: nós os fortes. Tomara que nós estejamos do lado dos fortes, amém? Vocês têm cara que come de tudo, né? Por isso, por isso que é forte, né? Nós os que somos fortes, porque quem não come é fraco, né, irmãos? Aí, nós os que somos fortes devemos suportar os fracos. Suportar é dar suporte. Suportar é aguentar. Suportar também pode significar carregar. Então, essa palavra, suportar as fraquezas dos fracos, essa palavra faz com que a gente pare para pensar no que a gente de fato está fazendo. Quando Paulo vai continuar aqui, ele vai falar: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificar. E é interessante porque quando a gente lê essa palavra, cada um deve agradar ao seu próximo. Mas a gente vai lembrar que os discípulos, quando estão em uma situação em que eles precisam parar de pregar o Evangelho por uma ordem dada pelo Império Romano, e eles vão lá e falam assim: vocês não é mais pregar o nome de Cristo, nós vamos soltar vocês, mas vocês precisam parar de pregar. Daí eles saem de lá e continuam pregando e glorificam a Deus, porque foram dignos de apanhar por causa do nome de Jesus. E eles têm uma palavra aqui onde eles dizem: convém a nós antes obedecer a Deus do que aos homens. Convém antes nós obedecermos a Deus do que agradar aos. Então aqui existe uma linha muito tênue entre agradar aos homens. Por quê? Porque quando eu agrado aos homens, automaticamente estou sendo contrário para quê? Eu estou deixando de agradar a Deus. E aqui nesse texto está dizendo assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo. Aqui, irmãos, é no sentido de igreja. Aqui é o sentido de aquele que está próximo de fato. Nós precisamos agradar antes ao próximo para o bem dele, a fim de edificar. O que é interessante, porque a edificação, edificar é um processo de construção, não é? Devagarzinho vai se construindo alguma coisa.
coisa. Edificação é isso. Um edifício é no caso da edificação. Foi construída essa parte nova na frente aí. Foi uma edificação, foi um processo que começa lá no fundamento, que vai indo até chegar no acabamento. E nós precisamos agradar aos outros. Por quê? Por que eu preciso agradar o próximo? Para edificar. Mas e por que eu tenho essa responsabilidade e esse compromisso de agradar o próximo a fim de edificar? Porque Cristo fez isso por nós. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Então Jesus vem, irmãos, e não agrada a si próprio. Ele vem para quê? Para que nós fôssemos salvos. Ele abriu mão de si para que a salvação chegasse até nós. Então nós, como salvos em Cristo, carregando o caráter de Cristo, nós precisamos o quê? Cuidar para agradar ao próximo, para o bem dele, para a edificação dele. O que Paulo está dizendo aqui, e ele vai falar logo em seguida sobre nós louvarmos a Deus em uma só voz, e não é no sentido de que nós fizemos aqui agora há pouco, cantando ao Senhor, glorificando a Deus com uma canção, mas é no sentido de que nós precisamos ter o mesmo intuito, uma unidade. Nós precisamos não ser uniformes, mas sermos unidos. Nós não somos iguais, não é verdade? E eu amo a nossa igreja por causa de um sentido, que cada um que vem aqui trazer uma palavra tem o seu próprio jeito, tem o seu próprio estilo, tem o seu... Ele não se desmancha para poder aparecer com alguém. E isso é bonito na casa de Deus, porque nós não somos uniformes, nós não somos uniformizados, nós somos multiformes. A graça de Deus é multiforme. Agora nós precisamos, apesar dessa multiformidade, nós precisamos ser unidos. Nós precisamos ter um único intuito, nós precisamos ter uma única intenção. E Paulo está arrebatando aqui, porque ele está falando de um povo a quem ele foi enviado para pregar, no sentido de que eram gentios. Paulo não conhecia os romanos, não conhecia a igreja de Roma, não tinha pisado lá, mas ele era um pregador aos gentios. Sabe por que Paulo tinha tanta vontade de estar lá? Porque lá sim era o ápice do povo gentil, porque é o povo romano. E ele tem esse sonho, esse desejo. Só que ele não vai na hora que ele quer, a hora que Deus quer, que quando ele vai já está preso, já vai estar lá preso e pregando e ganhando almas para o Senhor Jesus, porque não era do jeito que ele queria, mas do jeito que Deus queria. E ele, irmãos, vai falando, ilustrando isso, porque Jesus passou por tudo para que nós possamos viver em unidade, pois que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedência das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo nos aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Paulo está dizendo aqui, vocês precisam aceitar uns aos outros, da mesma forma que Cristo nos aceitou. E é interessante isso, irmãos, porque quando eu era criança, eu me lembro bem de que a pessoa que ia na igreja, e de que era evangélica, naquele tempo não se falava tanto do evangelho, mas se falava crente, né? A pessoa que era crente, ela tinha um sentimento, e era um sentimento errado, no sentido de que ela pensava que ela era melhor do que os outros. Era assim, né? Vocês conheceram ou teve uma experiência assim, de que o crente tinha esse pensamento de que ele era melhor do que o outro?
mesmo. Mas você imagina quando a gente é aceito por Jesus e dizemos que aceitamos a Ele e não conseguimos nos dar bem com os nossos irmãos. Paulo está falando aqui, irmãos, de algo que é profundo. Ele está falando de glorificar a Deus em unidade, de louvar o Senhor. Então ele está dizendo assim, ó, você precisa aceitar uns aos outros. Qual que é o problema de não aceitar? Não aceito a opinião, não aceito o jeito, não me dou bem com o irmão fulano de tal. Eu fico criticando fulano e beltrano, e depois nós viemos aqui e vamos cantar e adorar o Senhor todos juntos. É isso que Paulo está falando aqui para a igreja de Roma e para a igreja ágape. O Deus que concede perseverança, por quê, irmãos? Porque para viver a unidade precisa ter perseverança e ter ânimo. Para viver a unidade tem que querer. Eu li uma frase hoje, mas não vou lembrar, mas eu sei que assim, o lugar de amor, o lugar que tem amor, não é um lugar que não vai ter enfrentamento. Não era bem isso a frase, mas me fez lembrar disso agora, que não é um lugar onde não vai ter enfrentamento, discordância, mas é um lugar onde vai se ter muita vontade para resolver. Não é um lugar onde não vai ter problema. O lugar que tem muito amor não é um lugar que não tem problema, mas é um lugar que se tem muita vontade para que se resolva esses problemas. Porque se você falar assim, der de ombros para tudo que acontece, é sinal que você não se importa. Num casamento, se o marido ou a esposa lá discute, ou ela fala alguma coisa e você ignora, pode ser que você vai evitar uma briga, mas também pode parecer que você não dá nenhuma importância a ela. A gente tem o costume de fazer isso com os filhos. Às vezes ele está passando por uma dor e a gente fala, é frescura. Mas nem sempre a gente pode fazer isso porque a gente não está dando importância, quem sabe, para a dor dele. Mesma coisa é a igreja. Irmãos, nós precisamos do quê? De perseverança e ânimo para poder viver em unidade. Para poder viver junto, para poder continuar caminhando, a gente precisa de fato amar. Amar apesar dessa pessoa que está do teu lado, defeituosa. E eu vou te falar, a igreja nunca vai ser perfeita, porque na igreja temos nós. Não é verdade? A igreja nunca vai ser perfeita, porque na igreja nós estamos. Nós viemos para a igreja. E a igreja ela foi criada para um aperfeiçoamento dos santos. Então você, com as suas falhas, eu com as minhas falhas, sou instrumento de Deus para aperfeiçoar você. E você é instrumento de Deus para aperfeiçoar a minha vida. Nós não chegamos à estatura de varão perfeito, foi o que Paulo falou. Não que eu já tenha alcançado, mas eu esqueço das coisas que para trás fico e prossigo para as que estão diante de mim, para alcançar o alto da soberana vocação em Cristo Jesus. É algo soberano, é uma vocação que vem de Cristo. Por isso precisa-se ter perseverança e ânimo e um espírito de unidade. Não é um espírito de unidade que é uniforme, é um espírito de unidade segundo Cristo. Maior é o que nos une do que aquele que nos separa. Cristo é que nos une. Às vezes com opinião diferente, amém, glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque a gente vai ter, a gente tem pensamentos diferentes. A gente lê a Bíblia e às vezes pode ter um entendimento diferente, mas o que nos une é Cristo. E o que Cristo fez. E eu vou te falar, uniformidade, quando se trata de igreja, não é bom. Por quê? Porque quando você tem uma igreja que é todo mundo igual, alguém está abrindo mão da sua identidade. Alguém está roubando a identidade das pessoas. Se nós subíssemos aqui e todo mundo falasse do mesmo jeito, nós estaríamos debaixo de uma liderança que está o quê? Tirando a nossa identidade. Se vier aqui o pastor Diego se falar do mesmo jeito que eu me paro e sossego aqui na frente, né? Ele vai estar querendo fazer igual eu, a mesma coisa se eu for querer falar grosso e bonito que nem ele fala. Eu estou perdendo a minha identidade, a minha voz é assim, não adianta. Eu queria engrossar. Entendeu? Esse sou eu. Não vamos roubar a identidade.
pudéssemos ser salvos. E sendo salvos, nós somos a sua igreja. E juntos, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorificam a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se. Tem uma versão que fala outra palavra, qual que é? Suporta. Portanto, aceitem-se. Acolham. É essa palavra. Acolham uns aos outros. Portanto, acolham uns aos outros da mesma forma que Cristo os acolheu. Aceitem, porque aceitar é a mesma coisa que eu suportar e tolerar, né? Aceitar, mas aqui essa palavra que diz acolha já é diferente, porque você aceita, né? Tipo assim, vem alguém novo na igreja, de um jeito estranho, pensa diferente, não usa as mesmas roupas, mas vem na igreja. Vamos aceitar, né? A igreja tem que aceitar. Não é assim que a gente pensa às vezes? Mas quando a gente olha para esse texto, e quando a tradução diz acolha, acolher é diferente. É como se entrasse um rato na sua casa, e você não colocasse veneno nem ratoeira, você aceitou ele. Ele é muito indigente, ele não... Mas você aceitou, porque vamos deixar ele aí. Não é assim? Você aceitou, você se conformou com ele. Você não gosta do rato. Quem que gosta? É diferente que se entrasse um gatinho e está lá todo sarmentinho, você pegasse ele, você desse remédio para ele, você dá leite para ele, você alimenta ele, você cuida dele. Quando ele some, você se preocupa com ele, você o acolheu. Não é verdade? Então estaria a diferença. Nós, vamos aceitar. Não vamos aceitar, vamos acolher, porque foi o que Cristo fez conosco. Ele nos acolheu. Ele nos acolheu, por quê? Porque nós éramos o quê? Esse gato sarnento, ou um cachorro sarnento, nós éramos alguma coisa indesejável. Pensa em quem você era sem Jesus. Aí vem Jesus e te aceita. Não, ele não te aceita, ele te acolhe. Ele cuida das suas feridas, ele cuida de você, e até hoje ele está cuidando, ele está te alimentando, e ele está levando você para um lugar muito melhor. Ele te deu um lar, ele te deu uma mesa, ele te deu uma família, porque fazer parte da igreja de Deus, irmãos, é fazer parte da família de Deus. Então acolham. E não é só acolher no sentido de que eu acho como eu devo acolher. Não é como Cristo nos acolheu. Como que Cristo nos acolheu? Entregando sua própria vida. Como é difícil, né, irmãos? Acolham uns aos outros. Aceitem uns aos outros. Como Cristo. Só o fato de acolher já é difícil. Agora você imagina acolher como Cristo. E Cristo acolhe de que forma? Morrendo. Cristo acolhe abrindo mão da sua glória, da glória que ele tinha no céu. Cristo acolhe abrindo mão da sua riqueza, da riqueza que ele tinha no céu. Cristo acolhe abrindo mão da comunhão que ele tinha com o Pai para vir habitar no meio de nós e daí buscar essa comunhão como ser humano a partir da terra. Para quê? Para demonstrar como nós precisamos fazer. Então acolham ou aceitem da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Como é que eu glorifico a Deus? Falando glória a Deus e aleluia? Também, mas acolhendo uns aos outros. É um trabalho, irmão, de um verdadeiro discipulado. É esse acolhimento de igreja. Esse acolhimento é um cuidado específico, é um cuidado de amor, é um cuidado que, como eu disse, não é aceitar e deixa ali, não. É acolher e quando não está presente, você se preocupar.
É você olhar para o lado e falar, hoje tem culto, mas fulano, aquele que você acolheu, não está presente, não veio comer hoje. É como um filho que se tranca no quarto e não veio para a mesa. Você se preocupa, você fala, fulano não comeu hoje, ele não está bem, ele vai ficar fraco. Você vê que volta para o lado da comida, que o fraco é aquele que não participa de tudo, e o forte é aquele que participa. Mas Paulo está falando assim, não é para vocês ficarem se espinhando um ao outro, mas é para vocês acolherem um ao outro. Os fracos acolhem o forte, no sentido de que o aceita na sua força, e o forte acolhe o fraco, no sentido de que aceita a sua fraqueza, mas junto vai o edificando. Não é entrando em controvérsias tolas, mas a edificação, irmãos, é relacional, é discipulado, é você estar junto, você está preocupado, você está amando aquela pessoa, você está acolhendo, você está dando abrigo, você está dando lugar, você está dando comida, você está dando sustentação. A edificação vai gerando o quê? Comunhão, intimidade. Amém? Amém? Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Nós somos os gentios que glorificamos a Deus por sua misericórdia. Jesus nos acolheu, Jesus nos aceitou. E às vezes ele fala, eu aceitei Jesus. Aceitamos ele como Senhor da nossa vida. E foi ele que nos aceitou. Foi ele que nos acolheu. E ele se tornou servo. E para acolher como Cristo nos acolheu, nós precisamos nos tornar servos. Nós precisamos, como Paulo, olhar muitas vezes para a nossa vida e falar assim, não, nada daquilo que eu considerava importante é importante agora. Porque o mais importante é Cristo na minha vida. E como que Cristo se torna importante na minha vida? Quando eu acolho, quando eu faço o que Cristo faz, quando eu faço o que Cristo faria, quando eu abro mão de mim, que cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele. Quando eu agrado o próximo, irmão, ainda que ele não coma daquilo que eu acho que pode comer, eu estou abrindo mão de comer aquilo, foi o que Paulo falou no capítulo 14, eu estou abrindo mão de comer aquilo para que meu irmão fraco não morra, não se escandalize e não se sinta acolhido. Então, muitas coisas que a gente não faz não é porque é pecado, mas é por causa do fraco. Tem coisas que a gente faz e que a gente não deveria fazer porque tem pessoas fracas. E eu preciso o quê? Me policiar para quê? Para que eu possa ser alguém que o acolha, assim como Cristo me acolheu. Porque você imagina a paciência de Cristo. Porque, irmãos, Cristo é perfeito. Cristo não pecou. Cristo não fez nada de errado. Cristo não pensou uma bobagemzinha que você pensou hoje. Cristo não passou pela cabeça de Cristo as iras e as revoltas que muitas vezes tem passado no seu coração durante essa semana. Não passou pela mente de Cristo, pelo coração de Cristo, a intolerância que às vezes tem passado por nossa vida durante esse mês que está findando hoje. Aí você pensa que Cristo, apesar de nós, Ele nos acolheu, Ele nos chamou, Ele nos atraiu. Aí você pensa assim, é verdade. Então você imagina a paciência de Cristo comigo, imagina a paciência de Cristo com você, e Ele está dizendo assim, ó, você precisa ter essa mesma paciência com o próximo. É difícil, né, irmãos?
É difícil, não é? Mas você imagina, para você que é imperfeito, para mim que sou muito imperfeito, é difícil? Você imagina para o perfeito aceitar as nossas imperfeições. E não são poucas. Então esse acolhimento faz muito sentido quando a gente pensar que tem que ser como Cristo. Porque eu fui acolhido por Ele, apesar de mim. Apesar de mim, eu fui acolhido. E como nós temos que orar para que Deus nos dê paciência, amor, nos dê perseverança para viver em unidade. Nos dê um espírito de unidade, segundo Cristo. Não é unidade, irmãos, segundo o mundo. Porque vamos falar, tem coisas que geram muita unidade. Por exemplo, um time de futebol. Um time de futebol como o Corinthians reúne muita gente com o mesmo propósito. E pensa na situação que está, né, irmão José Maria? Mas as pessoas que torcem por ele continuam ali fiéis. E elas defendem aquele time, e elas defendem umas às outras. Elas brigam pela causa. Então essa é a unidade que é o fanatismo, mas a unidade nossa, irmãos, é segundo Cristo. E a unidade segundo Cristo é a unidade que tem Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que são três, mas que são um, que trabalha cada um de uma forma, mas com o mesmo propósito. Unidade é você ser você, mas ainda estar unido com o próximo, apesar do próximo e apesar de você. É ser igreja, irmãos. Igreja é um propósito e um projeto complicadíssimo. Só dá certo por causa do Espírito Santo de Jesus e Deus Pai, porque é Ele que gera essa unidade. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a Ele todos os povos. Amém? Coloque-se de pé. Nós somos o povo gentil. Quando Paulo está falando essa palavra aos romanos, ele está dizendo assim: ó, vocês também precisam tolerar, vocês precisam aceitar, vocês precisam acolher, porque tudo vem dele, tudo provém do Senhor, e nós precisamos agir como Ele agiu, abrindo mão de si. Paulo vai falar sobre o propósito de Deus, vai falar que Jesus veio, se sujeitou à circuncisão para que se cumprisse a promessa feita aos patriarcas. Então Deus e Jesus em tudo cumpriu aquilo que estava escrito, e Ele veio cumprindo e nos atraiu à sua presença. Nós, como gentios, hoje somos filhos amados de Deus, e nós temos o Espírito Santo, e Ele é que gera a unidade no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então nós precisamos, irmãos, aceitar, nós precisamos acolher, nós precisamos amar, nós precisamos abrir mão da razão para que Cristo venha reinar sobre a igreja, para que nós venhamos edificar nossos irmãos. Nós precisamos agradar ao próximo para que ele venha ser edificado. Eu preciso muitas vezes abrir mão da minha razão, do meu querer, para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado, porque quando eu abro mão por causa do próximo, o próximo glorifica a Deus juntamente comigo, em uma só voz nós exaltamos ao nome do nosso Deus, e que isso venha, essa palavra venha ficar em nossos corações. Obrigado, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por tua presença neste lugar. Muito obrigado por tua graça, por teu amor, por tua fidelidade. Abençoe, Senhor, a vida da tua igreja. Venha, Senhor, trazer sobre nós, Senhor, ânimo, perseverança e um espírito de unidade, Senhor, para que nós possamos vencer, glorificar e exaltar o teu nome juntos, para a glória do teu nome. Abençoe a vida da tua igreja, Senhor.
Senhor, derrama das tuas bênçãos, abençoa aqueles que precisam de um milagre, abençoa a vida do nosso pastor, abençoe, Senhor, a vida do Joaquim, que possa ter uma boa recuperação, abençoe, Senhor, a irmã que é no livro de oração hoje, abençoe o filho da irmã Nelly, abençoe todos aqueles que precisam de um milagre, o Adilson, Senhor, restaura a saúde dele, dê uma boa recuperação, glorifique o teu nome na vida do teu servo, Pai. Nós somos gratos a Ti por tua igreja, por este momento e por este ambiente, Pai. Muito obrigado. Dê, Senhor, meu Deus, um final de semana abençoado para o teu povo, para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o grande amor